Primeira fase para gravar um monólogo. Você precisa escolher o seu texto. Eu, Bruna, professora, enviei alguns textos para vocês. Vocês precisam escolher um texto que está dentro do perfil de vocês. O que isso significa? É um texto, porque não adianta no audiovisual eu pegar um texto que fale que eu sou vó de tal pessoa, sendo que o meu perfil é outro. Então não adianta, porque a câmera, ela é um texto realista. A gente tem que trabalhar a linguagem realista, realidade, certo? Então eu não posso pegar um texto que se distancia muito da minha realidade física. O que meu perfil parece, sabe? Então eu tenho que falar um texto que se pareça um pouco com a realidade que eu imprimo na câmera, entende? Então a primeira coisa é a escolha do texto, sim? Depois a gente vai fazer algumas perguntas para o texto. O que eu estou falando? Qual é a curva dramática desse texto? Certo? O que? Por que eu falo aquilo? Para quem eu falo aquilo? Nos monólogos, a gente não fala olhando para a câmera. A gente imagina uma pessoa e a gente fala o texto para essa pessoa. E aí a gente precisa dar o tempo da interpretação. Por exemplo, mãe, eu queria te falar uma coisa. Eu preciso falar que eu tô... Vocês entendem que teve um tempo de resposta? Não que a pessoa vá responder que precisa necessariamente ter uma pessoa, mas é um ponto invisível que você olha e você não pode ficar assim, ó, olhando para vários. Você fixa um olhar e aí às vezes você pode colocar o olho um pouco para baixo e aí você pode falar, mãe. Mãe, fala, mãe, por favor. Não acredito. Entende? Você precisa dar o tempo da interpretação. O silêncio no monólogo é o tempo de interpretação. Você precisa fingir que você escuta. Fingir não, você de fato escuta as respostas e as respostas vão te alimentando. Mas não existe resposta nenhuma na vida real. É você com seus subtextos. Conseguem compreender? Então, o monólogo ele tem isso. É um monólogo interno e você coloca o texto para fora, certo? Eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem esses monólogos, entenderem. Mas é você sozinha, nunca olhem para a câmera, apesar de que no meu monólogo eu olhei para a câmera, mas foi uma escolha, né? Eu faço o texto todo aqui e de repente eu quebro a quarta parede. Na câmera assim, toda vez que você olha para a câmera, você está olhando como se eu estivesse falando com você realmente. Aqui, por exemplo, eu tô olhando para mim no celular, mas eu não tô olhando para a câmera, né? Então, aqui é o lugar do monólogo, ou este ponto, né? Você vê qual que é o lado melhor para você. Cuidado com isso, ó. Cabelo sempre, a gente precisa ver o seu rosto. Sabe? Tem gente que consegue chorar fazendo monólogo, vai entrando tanto você aqui no quarto, né? Que você consegue, né? Então, tentem mostrar variações de interpretação. Tentem não forçar, tá? Para decorar o texto. Vocês podem dividir o texto, né? Entende os assuntos. Divide o texto em assunto. Ó, começa o texto aqui. Assunto 1. Mudou de assunto? Mudou. De repente eu tô falando da família, de repente eu vou pro carro. É outro assunto. Entende? Divide em assunto. E aí você vai decorando esses assuntos, vai falando, vai memorizando, vai falando em voz alta. Tudo bem mudar uma coisa ou outra, não precisa ser específico, coloca no seu linguajar. Porque tem monólogo que às vezes vem lido. Por exemplo, oi, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia. E eu estou aqui para... Entende? Não é legal. O legal é você colocar como você fala na vida real. Então, quanto mais você trazer para essa gravação, mais legal vai ser, ok? Então, memorização nada mais é que dividir em assuntos, entender para quem você fala também é importante, porque se você fala para um desconhecido, você fala de um jeito. Se você fala com seu namorado, você fala de um jeito. Se você fala com a sua mãe, é de outro jeito. Então, escolher para quem você vai falar esse texto
é muito importante. E essa pessoa tem que estar ali. Você precisa visualizar essa pessoa. Entendem? Então, para quem você fala esse texto, muda a forma como você vai fazer esse monólogo. Então, escolham para quem você dá esse texto, tá? Criar camadas nesse monólogo é muito importante. Bom, então depois de memorizar, depois de fazer em voz alta, escolher para quem você fala, como você fala, entender os assuntos desse texto, você vai gravar 1000 vezes. Escolha o melhor. A gente precisa se familiarizar com a câmera, a gente precisa se familiarizar com o fato da gente gravar, porque a gente faz muito isso para as publicidades, para testes de televisão e tudo mais. Eu vou dar uma devolutiva para cada pessoa que mandar o monólogo e a gente vai refazer provavelmente esses monólogos, ok?